vai ficar melhor agora, que você vai me dar uma solução. Vou te dar o caminho, né? A gente vai Tá, analisar junto o que está acontecendo, por que está tá, acontecendo. Não tem como eu resolver todos os seus problemas, porque teria que analisar mais profundamente, né? Teria que te passar um treino, um plano de treino. Então, mas é para te dar uma ajuda já, para te dar um direcionamento sobre o que está acontecendo, né? E quais são os caminhos que a gente deve tomar, inclusive, para evitar que esse problema se agrave, né? Porque a tendência da gente não saber lidar com qualquer tipo de situação ou com qualquer tipo de comportamento é a situação piorar, né? E quando a situação piora, normalmente as pessoas já estão no limite. Então vamos junto aí analisar o que está acontecendo. Qual que é o seu nome mesmo? Shirley. 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 Olha, Isso. legal, Shirley. Bacana. E o seu cachorrinho, fala um pouquinho dele. É um Beagle, né? Chamado Bidu. Beagle. Ele é um Beagle. Tem Tá. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Ele reside em 2 locais, porque eu trabalho no outro estado e onde eu vou eu levo ele. Tá. Então ele reside comigo em outro local, que é um apartamento. Tá. Eu não costumo ter problemas com ele nesse apartamento. E tem a casa de minha mãe, que é em outro estado, que é o período que eu estou passando agora, né, devido a esse isolamento. Você é de onde, Cher? Oi? Você é de onde? Estou falando de Natal. De Natal, Rio Natal, Grande do Norte. que legal. Bem longe de mim, né? Bem Você vê longe. como a Bem internet é incrível, né? É muito legal, né? É muito legal. E aí você fica em Natal e qual outro estado que você fica? Eu trabalho no Ceará. No Ceará, tá. Eu resido lá e resido aqui, né, Certo. que é onde minha mãe mora. E quando ele vem para cá, é uma casa, tem mais espaço e tem outro cachorrinho aqui também, que é o primo dele. Certo. Também é Beagle? Não, é um Shih Tzu. Tá. Bem teimosinho também, bem teimosinho. Aí aqui ele tá com essa mania de ficar mexendo em lixo. Eu já briguei com ele, já tentei conversar, já tentei chamar ele de uma maneira mais carinhosa para ele não pegar, papapá, mas às vezes, como está muito constante, eu acabo brigando com ele. E em 2 períodos, ele ficou com raiva, além de querer me morder, dele vir um pouco para cima de mim, colocar a patinha assim em cima da minha perna e ficar rosnando para mim. Eu não fiz nada, né? Eu fiquei quieta. Sim. Você pode repetir como é que foi o começo dessa situação? Então, ele só come ração, mas como ele tem um faro muito bom, então ele fica doido quando tem carne, né? Quando tem alguém comer alguma coisa de carne. E aí ele descobriu que a gente joga no lixo, né? Então ele começou a querer mexer no lixo. E eu até troquei, porque ele era mais baixo o lixo, a gente comprou um mais alto, e ainda assim, quando ele passa pelo lixo, que o quintal fica depois da cozinha, ele se direciona. Ele acorda, quando a gente solta ele para passar no quintal, ele passa primeiro na latinha de lixo. Quando eu estou perto, ele não faz nada, ele passa e vai. Agora, quando não tem ninguém, eu sei que ele está mexendo lá, está querendo mexer, no caso, né? Que ele não alcança tanto. E aí, as 2 vezes que eu fui brigar com ele rosnou, e a segunda ele rosnou de botar a patinha em cima de mim, como se estivesse dizendo aqui, eu vou fazer, né? Eu acredito que ele esteja dizendo isso, eu vou fazer, não me chama atenção. Tá. E aí eu não sei o que fazer, porque eu já tentei, eu fico presa, na verdade, porque quando solta ele, quando ele está solto dentro de casa, né, que ele fica mais agora na varanda, eu tenho que acompanhar ele, porque eu sei que ele vai passar por lá e vai querer mexer. Ainda mais que ele tem um faro excelente, né? Outro dia em uma live, uma pessoa perguntou para mim, falou assim, olha, eu era um cão resgatado também, né? Também não, era um cão resgatado. E esse cachorro, quando via algum lixo, ele ficava louco na rua, ele parava, travava, né? E queria mexer no lixo. E o porquê que isso acontece? O lixo para o cachorro é como se fosse um tesouro, né? Ali são tantos
estímulos, né? Tantos cheiros, né? Isso excita demais o cachorro, né? E ele mexe com toda essa questão de querer muito, Curiosidade também. curiosidade, né? Ele quer muito aquilo, tem muito valor para ele. E tudo que tem muito valor para o cachorro, a tendência é o quê? Ele querer proteger, né? E aí, juntando essa proteção, mais a questão da intimidação, né? Porque o que eu ensino aqui é justamente educar o cachorro sem esse tipo de intimidação, porque esse tipo de intimidação, o que ele gera é agressão, né? Porque, de certa forma, quando a gente está brigando, a gente, em algum nível, a gente está agredindo o cachorro, né? E aí, ah, quais as atitudes que esse cachorro pode ter? Ou ele pode se congelar, né? Opa, fiz alguma coisa errada, não vou fazer nada. Ou ele pode fugir, né? Para levar bronca, que são as atitudes normalmente do medo. Ou ele vai enfrentar aquilo para resolver aquele tipo de situação. E o porquê que a agressividade é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E às vezes o cachorro começa rosnando um pouquinho, ele começa aumentando um pouquinho, né? Você vê, ele não chegou a morder ainda, né? Não, chegou Não não. chegou a morder. Mas qual que é a escala desses comportamentos, né? É o que eu sempre digo. Por algum motivo, ele está fazendo, né? Se esse comportamento continua, de alguma maneira ele está sendo reforçado. O cachorro vai tentar mais, ele vai tentar mais, né? E aí ele começa a perceber que com a agressão, ele resolve os problemas da vida dele, né? Com a agressão, você acaba recuando, né? Então, a agressão não é o melhor caminho, porque agressão gera agressão. Então, alguns tipos de métodos, eles vão fazer o quê, né? Principalmente o método tradicional, vai querer fazer com que você meça a força e bata de frente com o cachorro. Qual a tendência disso? E ele pode machucar, ele pode vir a machucar, né? Ele Pode pode, morder. ele pode te enfrentar muito mais ainda, né? E isso gera problemas emocionais também, porque você começa a ficar com uma relação abalada, né? Porque se você agride, ele agride, fica uma relação bem chata, né? Uma relação bem ruim. E às vezes o que acontece é que o cachorro pode até não agredir você. Vamos supor, por exemplo, que você é muito firme com ele, você vai lá e você consegue controlar ele, você bota uma guia nele, mede força com ele e você consegue, tá? O que vai acontecer com esse cachorro? Ele vai replicar esse comportamento com outras pessoas. Então, com as outras pessoas, ele vai lutar muito mais para defender aquilo que ele quer. Então, o que eu sempre digo é que brigar não é o caminho. Brigar tem consequências. Brigar pode até fazer com que você interrompa o comportamento momentaneamente. Só que o que vai acontecer? Para você continuar tendo efeito, você aumenta, né, a frequência e a intensidade. E é justamente o que o cachorro está fazendo. Se você perceber, né, ele vai aumentando também a intensidade e a frequência com que esses rosnados e essas agressividades vão aumentando. É por isso que esse não é o melhor caminho para você lidar com qualquer tipo de situação em que o cachorro não esteja fazendo algo que te agrade, né? Se ele não está fazendo algo que te agrade, né, a primeira coisa que a gente precisa analisar é como evitar esse tipo de situação. Como você vai criar alguma estratégia, alguma maneira para evitar esse tipo de situação e utilizar algumas outras maneiras de fazer com que esse comportamento seja interrompido. E normalmente você precisa fazer alguma coisa que seja muito mais legal para ele do que o que ele está fazendo. O que ela tentou fazer para impedir ele de mexer no lixo? Você tentou fazer mais alguma coisa além de brigar com ele quando ele vai mexer no lixo, chefe? Na verdade, eu só briguei e falei para ele ir para o castigo.
Ele tem um local de castigo. Quando ele faz alguma coisa errada, eu falo assim, vai pro castigo, que é a caminha dele, ele fica deitado na cama. E nesse dia, ele viu que eu não fiz nada, eu parei, não fiz nada, não avancei, né? E ele ficou lá, ele viu que eu não reagi, aí ele desceu, e eu acho que eu lembro que eu falei não e saí. E ele saiu, e eu depois lá, quando eu saí, me afastei, eu falei assim, vá pro castigo. Falei com um tom mais alto, falei, vá pro castigo. E ele foi. Passou por mim e foi direto lá pro localzinho dele, ficou lá. E aí eu fiquei chateada, fiquei impactada e acabei ficando um tempo, algumas horas assim, nem manifestando nenhum carinho com ele. Fiquei afastada mesmo, entendeu? Assustou assim, entendeu? Com certeza. E você viu que esse ciclo já aumentou? Porque exatamente. essa não foi a primeira vez que você fez isso com ele, que deu uma bronca e levou ele de castigo. A tendência, isso, agora ele aumentou e ele rosnou. E aí vai aumentando esse ciclo. É a intensidade, é o que a gente acabou de falar. É o que a gente tá falando. Vai aumentando a frequência e a intensidade. E sabe, por mais que a gente veja muito, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente vê na TV, com as coisas que a gente vê na internet, né? Esse tipo de metodologia do cantinho da disciplina não é legal também para o cachorro. Ele também é uma maneira agressiva de lidar com o comportamento, né? Você bate de frente e você quer mostrar que você controla a situação e que você vai ficar lá, né? Eu tenho uma aluna, um aluno, né? A aluna é a dona, né? E o aluno é o cachorrinho. Na verdade, é um casal, do Sul, inclusive. E eles estavam treinando o cachorro com uma adestradora, que ela treinava também super legal, usava muita coisa positiva, só que ela usava o cantinho da disciplina, né? E o que começou a acontecer com esse cachorro dela? Ele começou a demonstrar agressividade também, para evitar aquele tipo de situação. Então, toda vez que o cachorro tiver alguma situação em que ele não gosta daquilo, que ele está se sentindo contrariado, ele pode começar a demonstrar agressividade. E a agressividade tende só a aumentar, porque a agressividade funciona. É um dos comportamentos naturais. A gente faz isso de maneira inconsciente até, né? A gente foi educado assim também, né? Eu não sei você, mas praticamente acho que todo mundo, né, de uma geração mais velha foi educada na base da bronca, ou alguns na base da cintada, né? E eu fiz um vídeo muito legal para um canal que chama Conexão Mara. Vale a pena assistir esse vídeo. Não sei se você chegou a ver. Não vi não. Esse vídeo ele faz uma analogia com a educação, né? E com essa questão de dominância, de que não vem de hoje, né? Vem de muitas gerações atrás e faz com que a gente tenha alguns comportamentos e trabalhar alguns relacionamentos até com pessoas e com cães da mesma maneira. Então vale a pena dar uma olhadinha nesse vídeo lá. Chama Conexão Mara o canal. Como é que é a vida dele? Me fala um pouquinho da vida dele. O que ele tem de atividade? Eu saio com ele na rua. Ele gosta muito de ir na rua. Então, ele só faz a necessidade na rua. Então, eu saio, tem os horários que eu saio com ele. E ele gosta de brincar. Então, ele tem uns brinquedos que resistiram a ele, né? Porque Beagle acaba destruindo certas coisas. E aí eu paro no horário. Quando eu passei com ele, eu volto, eu brinco com ele, com esses brinquedos. Depois do almoço também eu brinco com ele. E às vezes ele tá afim, assim, que não é um horário que eu geralmente paro para brincar com ele, e ele pega o brinquedo e já quer brincar. E eu fico brincando com ele. Então ele gosta muito. Passear, brincar. Ele às vezes gosta muito de brincar com o outro cachorrinho que tem aqui, mas o outro cachorrinho, eu não gosto que eles fiquem muito juntos, porque o outro cachorrinho, ele só quer brincadeira de briga, de luta, de mordida. E aí eles ficam, o meu fica muito doidinho, e aí ele não escuta. Se eu falo, para, vem aqui, que não sei o que, ele não escuta, ele não obedece. Quando ele está junto do outro, ele não obedece. Fica muito excitado, né?
E o cachorro, ele precisa aprender a lidar com essas excitações, né? Com esses momentos e controle, né? Por isso que é importante ter o controle. Né? Mas pode falar. Há 15 dias eu castrei ele não era castrado. Há 15 dias eu castrei ele. E o veterinário disse que demora um pouquinho também para mexer um pouquinho com o temperamento dele. Os hormônios, né? Não com o temperamento, mexe com os hormônios. Então, o que acontece é que você vai ver alguma mudança com mais ou menos uns 6 meses. Mas dependendo do comportamento e do temperamento, a castração, ela não faz efeito. Né? Tem gente que acha que a castração é o milagre da vida, né? É transformar o cachorro da água para o vinho. E não é assim que funciona. Ela ajuda, né? Dá uma equilibrada ali na questão hormonal, mas não é o resultado o resultado não é a solução de todos os problemas, né? Então tem que analisar bem cada situação, né? E pensar que esse problema, né, que você está tendo com a questão do lixo, você tem que enxergar que isso não é só um problema isolado. Né? Você tem que lidar com outras questões também para que você não tenha outros problemas. Né? Porque se ele começou a demonstrar agressividade em uma questão, ele pode começar a demonstrar agressividade em outras questões. Né? Por isso que é importante entender todo o comportamento do cão e fazer um trabalho de educação. Né? Você já procurou pesquisar sobre como educar um cachorro? Não procurei, não. Então, o que acontece é que o cachorro é um animal tão fantástico, né? A gente tem uma relação tão legal com ele e a gente tem a impressão de que ele entende tudo que a gente fala, não é? Então, mas é importantíssimo, sabe? Saber como educar. Os filhos, né? Hoje em dia a gente precisa saber como é que educa, né? Porque a tendência é a gente errar, não é verdade? A tendência na hora de educar é a gente errar. E com o cachorro acontece a mesma coisa. A gente acha que vai conseguir, que vai ficar tudo bem. E é como a gente colocar um barco na água e deixar o barco ir para onde está levando. Então é muito mais fácil estudar sobre comportamento, entender como é que funciona a cabecinha do cachorro, do que esperar acontecer problemas mais graves. E é o que eu falei. Às vezes a gente acaba empurrando com a barriga. Vai deixando, vai deixando, vai deixando. Quando vê, tá com um problemão, não sabe mais o que fazer. Aí tem gente que fica desesperada e fala, eu vou ter que doar meu cachorro, mas existia um caminho, né? Existia uma opção. Então, por isso que é importante entender como é que funciona a cabecinha desses bichinhos para educar, porque eles são muito inteligentes, né? Muito, muito, muito. Eles estão o tempo inteiro aprendendo, o tempo inteiro testando. E se a gente não souber como é que lida com eles, a tendência é que os comportamentos que a gente não queira vão aumentando cada vez mais.